Bom dia, ouvintes da Rádio Família FM. Estamos aqui em família com essa música maravilhosa que nos leva à nossa infância, nos faz sentir novamente criança. Então vamos, ouvintes, abrir o nosso coração e vamos nos transformar na criança, vamos deixar fluir a criança que temos cada um de nós, vamos nos lembrar daquele tempo fantástico da nossa infância e vamos com toda a pureza d'alma falar hoje dos direitos da criança e do adolescente. Vamos falar da nossa semente da humanidade. Vamos conversar sobre como devemos tratar essa semente que é o homem em processo de desenvolvimento, a criança que nasce no seio de uma família e por essa família deve ser respeitada, deve ser prioridade absoluta, como diz a nossa Constituição. E para falar desse tema, que nós precisamos da participação dos nossos ouvintes através do e-mail encontro-com-a-justica@famíliafm.com.br ou através dos telefones 30790952, 30790938. Hoje nós estamos aqui sempre com o nosso apresentador do programa, o juiz João Batista Damasceno, que conosco divide a apresentação e a direção deste programa, mas também trazendo pessoas importantes na área da discussão, do debate, da elaboração de políticas públicas, do controle das políticas sociais em favor de crianças e adolescentes. O doutor José Pinto Monteiro, que é especialista em projetos de responsabilidade social, é também especialista na questão do Fundo para a Infância e Adolescência, fundador do Campi Mangueira, esse projeto social excepcional, e de vários outros projetos sociais. O doutor José Pinto Monteiro, até um mês e meio atrás, era o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E vejam só, pastor Gleibe, como eu sou um apresentador democrático. Ele está no conselho representando o seu clube, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem um programa, tem vários programas sociais de escola e por isso se faz representar no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E estamos também, para nossa honra, para o nosso orgulho, que aceitou o nosso convite, recebendo a doutora Deise Gravina. Deise Gravina, ela é engenheira civil e engenheira social. Mais do que isso, ela hoje é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E nós vamos discutir sobre o papel desses conselhos, o sistema de garantia de direito, a finalidade dos fundos da infância e da adolescência e os direitos da criança. Vamos festejar amanhã, Dia da Criança, mas é também amanhã o Dia da Cidadania de Crianças e Adolescentes. E é também o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 23 anos de vigência. Vamos começar então com a palavra ao nosso amigo e também apresentador, juiz João Batista Damasceno. Bom dia, desembargador Ciro Darlan, meu companheiro Ciro Darlan. Bom dia, professora Deise Gravina, doutor José Pinto Monteiro, ouvintes da Rádio Família FM, desse programa Encontro com a Justiça. É um prazer muito grande estar aqui para mais esse debate, para pontuar mais algumas questões. E eu, inicialmente, eu achei muito interessante a sua abordagem, assim, nós temos uma postura tão democrática que estamos recebendo aqui um vascaíno, mas porque ele tem programa social, né? Não foi isso que você quis dizer? É verdade, claro. Eu estou... Nada a ver com o fato dele ser nosso vice preferido. Pois é, eu me sinto muito à vontade aqui na rádio, até porque ela fica muito perto aqui, né, do meu time, do América, e muito próximo também do Morro de São Carlos, né, onde o Gonzaguinha viveu, né, e eu fico imaginando, ele canta uma infância que ele teve correndo ali pelo Morro de São Carlos, e eu lamento muito não ouvir o Gonzaguinha hoje, né, para nos falar de como ele vê esse cuidado, a falta de cuidado que se tem hoje com a infância, que, né, é o futuro, né? Então, eu acho que outros cantores cantaram a questão da infância. Milton Nascimento falava que há que se cuidar do broto
para que a vida nos dê flor e fruto. Então, eu acho que é muito importante esta preocupação, né, com o broto, né, com a infância, porque senão depois nós não poderemos colher, a sociedade não poderá colher, né, se não tiver cuidado, né, da planta pequena, né, vai faltar comida depois, né, para a sociedade viver harmonicamente, né, se não cuidar da infância e da juventude. E falando em infância, juventude e deveres e cuidado com a infância, foi feita agora uma pesquisa no programa do nosso querido Brizola, e algumas pessoas falaram que não tem paciência com a criança. É preciso entender que a criança é um ser em processo de desenvolvimento e que precisa ser amada e cuidada. Não é assim, Deise, querida? Como é que você vê essa questão dos direitos da criança em construção ainda? Bom dia a todos, bom dia, doutor Ciro, agradeço o convite e eu concordo quando o nosso juiz diz que a infância precisa de cuidado. Mas ela precisa de cuidado de curto, médio e longo prazo. O que nós vimos na cidade do Rio de Janeiro foi uma ausência total de cuidado com a infância nos últimos 20 anos. E o resultado é o que nós estamos vendo aí, né? As crianças envolvidas com crack, aumento da prostituição infantil, pedofilia, violência doméstica, trabalho infantil. Por quê? Porque houve uma ausência de investimento nos últimos 20 anos. Hoje a educação está correndo para poder suprir essa ausência de investimento com um horário integral. Isso é uma diretriz do governo federal que percebeu que precisa ter o horário integral. Nós temos hoje, na cidade do Rio de Janeiro, uma questão que se chama vulnerabilidade. A vulnerabilidade social dessas crianças. Nós temos as crianças, doutor Ciro, até 4 anos de idade está em creche em horário integral. A mãe está tranquila, né? A mãe vai trabalhar, que geralmente são as chefes de família, e deixa a criança em horário integral. Ali ela está tendo os cuidados, a garantia dos seus direitos, a alimentação. E quando ela chega a 5, 6, 7, 8 anos, 9, 10, ela não tem mais esse horário de atendimento. Então essa criança começa a ficar o quê? Vulnerável. Doutora Deise, é a creche para todas as crianças do município do Rio de Janeiro? Isso já tá muito bom. A creche, em termos de creche, nós conseguimos nos últimos anos, houve um avanço, dobrou o número de vagas. Não estou falando em creche, eu estou falando numa idade que nós temos aí de crianças de 6 a 14 anos e que não existe nenhum programa de prevenção. E isso em nível federal, estadual e municipal. E as deixa vulneráveis, né, pro imponderável. Essa idade é justamente a idade crítica. É a idade onde a criança tem que ter mais atenção e não tem nenhum programa. Você quer ter uma ideia? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, desde 2005, ele investe num projeto, e ele já compreendeu que temos que investir em prevenção, num projeto chamado Complementar. Já passaram mais de 20 mil crianças. Hoje nós estamos atendendo cerca de 5 mil crianças. Mas é o único programa que está atendendo essas crianças. Na assistência, atualmente, por exemplo, o número de atendimentos de prevenção é 0. E 7 a 14 anos é uma faixa que tem que ter toda a atenção. Mas, Deise, o artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que está aniversariando amanhã, diz que é dever do Estado, venhamos aqui também município, né, a unidade administrativa, assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso na idade própria. Isso é um direito que está na nossa Constituição e que está regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e que, pelo que você está falando aí, não tem sido respeitado. O ensino tem sido respeitado. O problema é o número de horas que essas crianças permanecem dentro das escolas. Como eu tornei a falar, a educação está correndo atrás. Ela está tentando aumentar o número de horas. Eles estão colocando escolas em horário integral. Hoje a gente já tem mais de 150 mil crianças atendidas. Mas hoje a gente está falando do universo de 500 mil crianças. E onde ficam essas crianças? Nós estamos falando de 500 mil crianças. Vamos supor, assim, muito bondosamente, que 20% dessas crianças só que estão em áreas de risco.
Nós estamos falando de 100 mil crianças que estão sem atendimento na complementação do horário escolar. Hoje nós estamos atendendo 150 mil, mas não necessariamente estão nas áreas de risco. Mas olha, a senhora está tocando uma questão que eu outro dia vivenciei. Fui participar de um programa com moradores do Caranguejo, que é Pavão, Pavãozinho, Vietnã e Caranguejo. É o topo do topo, né? E quanto mais vai subindo, mais a miserabilidade vai se expondo. Aflorando. Né? Então vai aflorando. As casas mais próximas do asfalto são casas melhores, e lá em cima a casa de estuque. E eu vi uma menininha de uns 3 anos andando, né? Tinha muitas crianças. E eu cheguei para uma criança e falei assim, olha, essa criança está, né, com o nariz correndo. Que tem a mãe dela? Assim, a mãe dela está trabalhando. Assim, mas quem cuida dela? É o irmão. O irmão. É um irmão de 9 anos. Assim, que é dele? Ele desceu. Então, a criança estava tendo, e as crianças estavam tendo, uma com as outras, né, o cuidado. Né? Então, eram pessoas que estavam em idade de receber, né, e elas já estavam dando sem ter recebido. Então tinha um cuidado coletivo. Aí uma menininha, uns 7 ou 8 anos, foi lá, pegou um paninho, limpou o nariz da outra menininha, né? Aí eu disse, poxa, obrigado. Mas não, a gente é tudo primo, a gente é primo mesmo? Não, nós nos consideramos, nós cuidamos uns dos outros. E eu fiquei, né, analisando aquela situação, assim, que extrema vulnerabilidade, né, daquelas crianças. Eram muitas crianças que se cuidam, né, porque os pais têm que trabalhar, né, porque não tem um adulto onde possa ficar, né? Então essas ainda tinham algum cuidado. Elas formavam uma redezinha. Elas formavam ali, né? uma redezinha de proteção interna entre crianças. Mas assim, é uma perversidade exigir que criança que está na idade de receber, né, para se formar, para poder, na vida adulta, poder dar, não, já tem que começar a dar antes de ter recebido. Exatamente. E evidentemente, essas crianças estão... Isso é uma realidade muito próxima. É muito próxima. E aí o que acontece? Aquela criança que está tomando conta do irmão mais novo, ele está numa forma de trabalho infantil. Né? Doutor José Pinto Monteiro. José Pinto Monteiro, como disse, é conselheiro do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e até um mês e meio atrás era o seu presidente. Qual é o papel dos conselhos de direitos, né, diante dessa carência, diante dessa falta de políticas públicas, doutor Monteiro? Bom dia. Bom dia, doutor Ciro, bom dia, Deise Gravina, nossa companheira, uma especialista respeitável, né, na área da criança, doutor Francisco, doutor Damasceno, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui. E o professor Hélio Mata, um grande brasileiro, que fundou a BRIM, que fundou o Instituto Acatu, ele uma vez disse para nós numa reunião o seguinte: o segredo da vida é você apoiar em 2 pilares. Estudar sempre e andar bem acompanhado. E eu estou fazendo isso. Continuo estudando e andando sempre bem acompanhado. Mas, doutor Ciro, objetivando essa questão que o senhor coloca, o papel dos conselhos de direitos, é um papel importantíssimo para complementar a regra. O Estatuto define o seu papel de formulador, de controlador, né, de fiscalizador de todas as necessidades que uma criança tem. Eu tenho, e o senhor tem testemunhado isso nos últimos anos, eu tenho feito uma provocação nos conselhos onde nós nos reunimos, e não deixaria de fazê-la aqui agora também, de que nós estamos vivendo uma peça de ficção com o Estatuto da Criança, que amanhã ele completa 22 anos de idade, e quando fala... 23 anos, perdão. E quando fala, né, do artigo 227 da Constituição, da prioridade absoluta, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, isso é uma balela. Isso não existe. Então, e as pessoas às vezes reclamam comigo: você tem que fazer o contrário, você tem que falar bem para fortalecer. Não, eu vou continuar nessa minha visão de criticar a forma como o estado do Rio de Janeiro, que é o segundo maior estado desse país, é o estado hoje de maior visibilidade nesse país, que recebe mais investimentos, e não ter um orçamento para criança, e não ter uma política clara e definida. O estado do Rio de Janeiro, como disse a minha colega Deise, há 20 anos, é um estado, e os seus municípios também, que tratam a criança como uma parte do aparelhamento político partidário,
para se acomodar cabos eleitorais, para tratar de um assunto importantíssimo que a Constituição prega como prioridade absoluta. Então, o papel do Conselho, ele tem sido levado em consideração muito mais pelo esforço de pessoas como Dr. Ciro Darlan, Deise Gravina, Mônica Alckmin, que está para chegar, Dr. Lúcio Taveira, Dr. Carlos Nicodemos, pessoas que têm realmente o conhecimento, o desprendimento para entender essa importância e fazer valer no seu direito, com as suas postulações, com as suas posições, aquilo que nos é mais caro, que é a proteção da criança. Doutor Monteiro, os nossos ouvintes estão ouvindo falar desde o começo do nosso programa de conselhos de direitos. O senhor já explicou aí qual é a função, a elaboração e o controle das políticas públicas. Como é formado este conselho, doutor Monteiro? Bom, o conselho, a forma de participação é a forma da democracia participativa. Nós elegemos entre nós representantes da sociedade civil, organizações sociais voltadas para o atendimento à criança, para a proteção da criança, e também formamos com um grupo de representantes do município ou do estado que trabalham em secretarias de apoio ao estado e ao município na função, nas diversas funções, naquela pluralidade que tem uma secretaria. Então, de um lado, nós nos candidatamos, nós oferecemos o nosso trabalho, nós somos avaliados por nós mesmos, por um grupo de organizações inscritas nesses conselhos, e somos eleitos. E a partir dali formamos o grupo que nós chamamos do grupo da sociedade civil, está organizado para cumprir aquele papel no próximo biênio. O governo, por sua parte, seja ele municipal ou estadual, ele, através do prefeito ou do governador, indicam os seus representantes. Esse grupo, ele não tem um número definido pelo estatuto, mas de acordo com o tamanho do estado, o tamanho do município, ele forma um grupo aí de 12 ou até 20, 25, 26 pessoas, mas sempre números pares para que a gente mantenha a paridade oficial dos representantes oficiais e dos representantes da sociedade civil. Então é uma formação paritária, né? Com representantes do governo e representantes da sociedade civil. Isto é um conselho altamente democrático e ele existe, doutora Deise, em todas as entidades da federação? Olha, o número todos os entes da federação? Já está muito adiantado, né? O senhor falou que o Estatuto da Criança está fazendo 23 anos. O Conselho de Direito aqui do município do Rio de Janeiro já está com 21 anos. Ele é o conselho municipal mais antigo do Brasil. Nós somos 20 conselheiros, 10 eleitos pela sociedade civil. Quero até aproveitar a oportunidade para dizer que a nossa eleição da nova gestão agora será dia 21 de outubro, na UERJ, no auditório 333, e já está no nosso site. A sociedade civil estará sendo eleita, e o Conselho Municipal, ele lutou muito, mas ele conseguiu chegar nessa questão da participativa. Hoje ele é um conselho que tem seu CNPJ, o gestor do recurso são os próprios conselheiros, os recursos são repassados por edital público. Então, ele hoje chegou no que nós chamamos o ideal de participação. E a doutora Deise, ela representa a Federação de Instituições Beneficentes do Estado do Rio de Janeiro, no Conselho, que, aliás, está lançando um livro, Edificando Vidas. Fala um pouquinho desse livro, desse projeto, doutora Deise. Ele vem como consequência de um projeto chamado Mão na Massa, que formou mais de 600 mulheres, fez 10 edições, e colocando as mulheres para trabalhar na construção civil, né? Eu sou engenheira civil, eu comecei há 40 anos atrás, uma mulher na obra, e eu trabalhei em obra, e eu pensava assim, gente, eu vou conseguir um dia colocar pedreiras, carpinteiras. E a situação do nosso país foi possível, a mão de obra, o apagão, e falei, está na hora de colocar a mão, e o projeto foi um sucesso. Hoje as mulheres estão trabalhando nos canteiros de obra de norte a sul do país.
E nós fechamos... Mostrando a força da mulher. A força da mulher sempre, né? E aí nós fechamos a 10ª edição e estamos lançando esse livro. É um livro muito bonito e que conta a história dessas mulheres, né? Tem diversos depoimentos, elas vão estar lá, inclusive. Que dia e local? E vai ser no dia 16, na sede social da FIB, ali na Lagoa. 4.680. 4.566. Que é 4.500. 866. Avenida Epitácio Pessoa, 4.866. Auditório da Pequena Cruzada. E nós estamos lá a partir das 3h. É um momento muito bonito e eu estendo a todos vocês aqui esse convite. E elas vão estar lá dando seus depoimentos. É muito interessante isso, porque isso quebra alguns paradigmas. Quebrou. Né? Essa ideia de que a mulher não pode fazer determinado serviço. Até muito recentemente a magistratura, não do Rio de Janeiro, mas a magistratura de Alagoas, por exemplo, não admitia mulheres, né, nos seus quadros. Né? Então, o concurso, isso antes da Constituição de 88, o edital do concurso excluía a possibilidade das mulheres participarem. No final dos anos 70, em Juiz de Fora, aqui do lado do Rio de Janeiro, tinha um juiz do júri que dizia que enquanto ele fosse juiz do júri, mulher não comporia o conselho de jurado. Né? Isso está na internet, esse depoimento que ele dá. Então nós temos algumas coisas, alguns paradigmas, né, que vão sendo quebrados, e é muito interessante. Quando a gente fala aqui de criança, que fala do trabalho da mulher, eu sou do interior de Minas, e as famílias trabalhavam, né? Quando eu era criança, as famílias trabalhavam juntos, né? Então, o meu pai está trabalhando, eu ficava junto dele, né? Meu pai nunca explorou o meu trabalho, mas às vezes eu estou ali junto dele, ele está trabalhando, me mostrando como é que fazia as coisas e me educando para o trabalho. Sem explorar a minha mão de obra. Né? Sem me transformar em mão de obra, sem pegar o recurso que eu podia trazer e canalizar para o bolso dele. Então, ao mesmo tempo que eu fui educado para o trabalho, né, criança, 5 anos, 6 anos, e eu lembro bem disso, né, ele trabalhando e eu perto dele, nós morávamos né, no propriedade rural, né, no interior. Então, tinha educação para o trabalho sem exploração de mão de obra infantil. E, né, homens e mulheres trabalhavam igualmente. Exemplo, né? É muito interessante isso. Hoje nós temos uma coisa que tem um apartamento, né? Apartamento no sentido de apartar, no sentido de afastar. Criança fica num lugar, quem produz, né, a idade adulta produz com eficiência separado de tudo, e os velhos são largados também para um outro lugar. Então tem 3 momentos da vida que não se conectam. Quem produz, né, que está na idade adulta, não se convive com criança, nem convive com os idosos. Eu hoje sou juiz de interdição, o que eu estou vendo que estão fazendo com a terceira idade, e aí não é essa terceira idade saudável, não, o baile da terceira idade, não. É o idoso que não tem condições, né, de se locomover, né, de memória, né, de se dirigir, né, intelectualmente, né, intelectivamente. Então nós estamos criando uma sociedade de apartheids. Né? Criança abandonada num canto, né? Adultos explorados na extrema eficiência, produzir o máximo que puderem, e depois, quando terminarem essa fase produtiva, né, largados ao relento, né, em algum lugar, também desapartados da infância, da vida adulta. Né? Então nós estamos construindo uma sociedade muito perversa nesse sentido, né? Que não permite ninguém gozar a vida, nem a criança, né, nem aquele adulto que é colocado num sistema de produção de máxima eficiência, sem direito à vida com dignidade, e depois, né, o que sobra é largado ao relento. O nosso programa é um programa muito interativo. Nós estamos recebendo diversos telefonemas de ouvintes nossos que nos prestigiam com a sua audiência através do telefone 30790952, 30790938, ou através do e-mail encontrocomajustiça@104familiafm.com.br. E você, ouvinte, pode também assistir o nosso programa, que está sendo gravado através do site www.redejuridicatv.com.br, www.redejuridicatv.com.br. E então vamos à interação com os nossos ouvintes. Eliane de Belfor Roxo está fazendo uma pergunta aqui para a nossa mesa.
Como eu faço para me candidatar a ser uma conselheira tutelar? Tem algum número para entrar em contato? Deise, por favor. Bom, vamos deixar assim, o Conselho de Direito e o Conselho Tutelar. Nós fizemos um programa semana passada só com o Conselho Tutelar. Por isso os ouvintes estão interessados e fazem essas perguntas. E é bom que façam para que participem também como conselheiros tutelares, para democratizar e se interessar pela causa da criança. O Conselho Tutelar, ele é eleito, né? E de 4 em 4 anos agora. Por exemplo, vou falar do município do Rio de Janeiro, né? E eles recebem algum valor por este trabalho que eles exercem. O Conselho de Direito, não. Eles já trabalham sem receber nada. É uma utilidade, né? Vontade. Nós somos considerados. A última lei que foi aprovada, ela vai unificar a eleição de todos os conselhos tutelares. Ela tem que ir no Conselho de Direito do seu município. E lá ela vai obter todas as informações da inscrição, da prova que fazem e depois para a eleição, porque eles também são eleitos. Eleição direta. Eleição direta. É a sociedade que elege, né? É a sociedade que elege. Que maravilha, são muitas as perguntas. A Maria do Socorro da Taquara também disse que o programa está de parabéns. A Ana Cristina da Cidade de Deus diz que a opinião do ouvinte com relação ao debate, que as mães que têm muitos filhos, 5, 6 filhos, deveria ter uma ligadura. Esse é um debate interessante, querida Ana Cristina. Vamos trazer aqui especialistas do direito de família. Tem que ser opcional, né, Ciro? Porque tem umas pessoas que falam disso compulsoriamente, que é uma violência contra da oportunidade do controle da pessoa que desejar controle familiar, ter esse controle, exatamente. Né? E ter o serviço à disposição. Também, tem, né? Esse também é ter o serviço à disposição. Ter o serviço à disposição, porque as mulheres querem, mas... Nós temos hoje alguns diagnósticos que mostram que a mulher já não está mais tendo 5, 6 filhos, não. Claro que não, é verdade. Essa já é muito pouco, é um número mínimo. Através da educação, através da conscientização das pessoas que têm o número de filhos que o seu orçamento suporta, né? Vilma de São João de Meriti, também muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. A Gabriela de Laranjeiras, Bianca de Campo Grande e todos esses ouvintes que nos prestigiam. O Fundo para a Infância e Adolescência. O que é isso? O Fundo são órgãos técnicos que têm como função normatizar, implantar e executar políticas de garantias de direitos da criança e adolescente e que tem à sua disposição um fundo para financiar essas políticas. Doutor Monteiro, o senhor que é um especialista em fundo para a infância e adolescência, como é que funciona esse fundo? Como é que as pessoas podem participar do fundo? Bom, em rápidas palavras, os fundos foram criados junto com a criação dos conselhos para financiar através de recursos renunciados do imposto de renda, que tanto podem ser feitos, essa renúncia pode ser feita por empresas e por pessoas como nós, pessoas comuns do povo como nós, e evidentemente tem um imposto, tem uma tributação. Esses recursos, eles são depositados numa conta autônoma desse conselho, que antes de utilizar esse recurso, ele vai olhar para um diagnóstico que fez daquele ambiente ali, seja ele municipal ou estadual, e ver aonde existe a maior necessidade daquele recurso contribuir com o desenvolvimento social daquele grupo social ali de crianças de 0 até a juventude de 24 anos. Bom, como é que isso tem acontecido nesses últimos 23 anos? Vários entendimentos, nós somos uma federação, portanto, em vários estados e em vários municípios há diversas interpretações. Essas interpretações foram agora pacificadas por uma resolução do Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, do CONANDA, chama-se a Resolução 137. Aqui eu quero pedir desculpas aos nossos ouvintes, mas não há como não falar em alguns números que são necessários para embasar minha oração. De maneira que eu trouxe um documento aqui que eu vou deixar com a produção do programa, para que, se algum
ouvinte interessado quiser buscar essas informações, eu vou deixar aqui sites, vou deixar aqui os números do qual estou falando, inclusive essa resolução, para que essas pessoas tenham esse acesso. Essa resolução simplifica muito a questão da doação. E aí, nesse momento, doutor Ciro e os meus colegas de mesa, eu pediria para fazer uma abordagem mais dirigida às empresas e aos doadores do que propriamente às instituições que vão buscar esse recurso. Hoje, no Rio de Janeiro, nós somos um estado que nós temos 15 milhões e 900 mil habitantes. Desses 15 milhões, 5 milhões 758 mil estão dentro dessa área de proteção. Então, estamos falando de 36% dessa população. Se falarmos do município do Rio de Janeiro, que detém o maior número de habitantes, de economia e também de vulnerabilidade, porque ainda é no Brasil a prática da área metropolitana não fazer os investimentos locais e contratar ambulâncias e automóveis e deslocar aquelas carências para a metrópole, né, para o município. O Rio de Janeiro hoje, nós estamos falando de 6 milhões de pessoas, né? Se formos falar da região metropolitana dos 18, vamos falar de 11 milhões. Vamos falar só do município. E nós temos uma área de atenção para formular essas políticas em torno de 2 milhões e 200 mil pessoas. Bom, essas pessoas, elas só podem ser atendidas por instituições ou pelo Estado, desde que eles estejam vinculados ao conselho da sua região, ao conselho municipal ou ao conselho estadual. Conselho de Direitos. Conselho de Direitos, né? Bom, esses grupos também, doutor Ciro, são ainda muito inibidos. Nós hoje temos no Rio de Janeiro uma avaliação que a gente faz, esse é um número estimado, não tem um dado concreto, como eu trouxe esse do IBGE, esse é um número estimado, algo como 2.500 organizações sociais dedicadas à garantia de direito da criança. No conselho, que a doutora Deise Gravina preside, nos últimos 6 anos saímos de 200 para 500. Sequer arranhamos, apesar de um esforço enorme de credenciamento, trabalho de mobilização, 20%, sequer um quinto só. Arranhamos a total necessidade. E o que agrava mais isso aqui? Quer dizer, eu não vou me deter na prática do fundo, porque isso vai estar tudo disponível a partir desse documento que eu vou deixar aqui para as pessoas investigarem lá nos nossos sites. Mas eu queria deixar um dado aqui importante para o empresário que esteja me ouvindo, ou aquele cidadão como nós, que no final do ano ele faz um ajuste de imposto de renda e tem lá um recurso que ele pode tirar 6% e dedicar um fundo, ao fundo do seu município, ao fundo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, este ano, nós temos uma previsão, uma possibilidade, um potencial na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Só para vocês terem uma... E quando a gente fala em números assim, quer dizer, parece aquela conversa meio irresponsável, né? Ninguém guarda o número, aí você fala um número, parece que você está impressionando alguém num coquetel, né? Balançando um copo de uísque, o cara é inteligente, fala em números. Não, mas esses números a gente tem que comparar eles com alguma coisa. 1 bilhão e 300 daria para hoje nós pagarmos 58 vezes o orçamento da FIA, da Fundação da Infância e da Adolescência, que é o orçamento anual deles, em torno de 20 e poucos milhões de reais. Então, ouvintes, vejam que nós temos problemas institucionais, nós temos problemas de falta de políticas públicas, mas nós temos a solução, e é isso que o doutor Monteiro está apontando, porque aos conselhos de direitos cabe justamente discutir, deliberar políticas públicas e financiar essas políticas públicas. E você, ouvinte, empresário ou pessoa física, pode ajudar a financiar estes programas sem tirar um centavo do seu orçamento, sem tirar um centavo do seu bolso, porque o que o doutor Monteiro está dizendo é que você pode, ao declarar o seu imposto de renda e pagar ao leão, você pode destinar 6% daquilo que você vai pagar, ou seja, você já vai pagar,
há o Fundo da Infância e da Adolescência que financiará, que terá um orçamento para financiar essas políticas públicas. E se você for pessoa jurídica, você pode destinar 1% do seu imposto devido para o financiamento dessas políticas públicas, e que você escolherá. Você elegerá quais são as suas prioridades. Você que está reclamando que falta escola, que falta a área de lazer, que as crianças estão nas ruas, que o trombadinha está lhe roubando, que tem que reduzir a responsabilidade penal, nós temos solução. E a solução está com você, ouvinte, cidadão do estado do Rio de Janeiro. A solução está na sua participação cidadã no Fundo para a Infância e Adolescência, repito, sem tirar um centavo do seu bolso. Pois é, isso é interessante, Ciro, porque quando a gente faz esse pagamento, entrega o dinheiro ao Estado, e é nosso dever fazê-lo, nós podemos depois ouvir o governante dizer assim: eu faço o que eu quero porque eu fui eleito com 83%, não te devo satisfação, né? Então, durante 4 anos, como se fosse uma carta branca, né? O voto, ele vira uma carta branca para o sujeito fazer o que quer. E a própria democracia participativa, né? A democracia não é só representativa, embora na sua origem, né, os pais da pátria dos Estados Unidos tenham feito isso. Como é que nós vamos fazer para o povo não atrapalhar nossos negócios? Então vamos inventar a democracia representativa. Isso eles escreveram entre si, né, o Jay e o Jefferson. Mas a nossa Constituição, ela possibilita essa democracia participativa. Então quem vai pagar, quem já vai pagar o imposto, pode pegar parcela desse valor a ser pago, os 6%, escolher a instituição e cuidar, né, de tanto da formulação, né, da política da instituição, quanto da fiscalização da aplicação do dinheiro, coisa que é muito difícil fazê-lo com um sujeito que tem 83% dos votos, né? E cuja única política é botar a polícia, né, para nos impedir de exercitar os nossos direitos. Né? Eu acho que isso é mais do que um convite, né, a resolver um problema, é um convite à participação, né, a assumir, né, uma parcela da gestão da sociedade. Isso é a cidadania plena, né? Maravilha. Nosso encontro com a Justiça visa justamente aproximar o judiciário dos nossos ouvintes. Então eu vou fazer a leitura de algumas notícias importantes que está no dia a dia da mídia de hoje. Mutirões da Justiça. O Tribunal de Justiça vem realizando mutirões para reduzir os congestionamentos nas varas e nos juizados especiais. A Justiça cassou o habeas corpus dos fiscais, ou seja, nós estamos acompanhando aí fiscais que burlaram a vigilância sanitária e que a Justiça acaba de cassar o habeas corpus, mandando-os para a cadeia. Interrupção do hábito gera indenização. Olha que coisa interessante. Uma pessoa que tinha um hábito de pegar ônibus no mesmo lugar, criando um direito do consumidor, ao não ser avisado da mudança desses pontos de ônibus, recorreu ao judiciário e ganhou uma indenização por esta interrupção na sua mudança de hábito. A 19ª Câmara Civil aumentou para 20 mil a indenização por danos morais. Médicos se unem pelo Hospital da Santa Casa. O Supremo Tribunal de Justiça passa a interrogar através de videoconferência. O Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal? Superior Tribunal de Justiça interroga. A ministra Eliana Calmon inaugurou na quinta-feira o uso de videoconferência para interrogatórios dos processos criminais do Superior Tribunal de Justiça. Doutor Damasceno, eu queria que o senhor comentasse aqui uma questão muito interessante, que foi a invasão por estudantes da reitoria da USP de São Paulo. Essa invasão prendeu-se ao fato da reitoria não abrir o diálogo com os estudantes. E a reitoria reivindicou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo que a reintegração de posse dessa área. Há uma decisão muito interessante que tomara que firme jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferindo esta reintegração de posse mano militare e marcando uma audiência de conciliação para abrir o diálogo. Isso é uma novidade no judiciário, doutor Damasceno? Desembargador Ciro Darlan, eu sei que o senhor está lendo aí o jornal, e o jornal trata como invasão. Deixa eu começar corrigindo o jornal. O jornal chama de invasão a ocupação da reitoria da universidade pelos alunos.
eu não posso invadir a minha casa, né? Então, meu filho que está na televisão, a gente fica negociando qual programa que a gente vai ver. E no final, um dos dois, se a gente não chega a um acordo, um dos dois sai, né? Ou o livro que a gente vai ler, né? Se um dos dois né, tem que escolher, nós fazemos isso negociadamente. Os alunos dentro de uma universidade, alunos regularmente matriculados na Universidade do Estado de São Paulo, da USP, eles não podem invadir a USP, né? Eles estão no lugar onde eles têm que estar, né? Então, lugar de aluno é na escola e, portanto, eles estão na escola. Eles foram lá falar com o reitor não aceitou conversar com eles, saiu pela porta dos fundos. Eles ficaram lá esperando o reitor voltar. Então, quem saiu, né, quem abandonou o posto foi o reitor. Quem descumpriu o dever foi o reitor. Né? Não foram os alunos que foram lá e estão lá esperando. A gente só sai daqui depois você voltar para conversar com a gente. E o reitor, ao invés de ir para lá conversar com eles, foi para a justiça, né, ajuizou uma ação possessória pedindo ao juiz que mandasse a polícia, deveria se eliminar, e mandasse a polícia fazer uma desocupação forçada. O juiz, né, que por acaso é associado, né, da Associação Juízes para a Democracia, da qual nós dois somos, né, somos associados. Adeptos, né? associados. E já somos muitos no Brasil, já somos 270, né? E é um número expressivo. Então esse juiz, ele indeferiu, disse que isso não era o caso de reintegração de posse, porque eles não estão turbando a posse da universidade, eles estão no lugar onde eles deveriam estar, né, alunos da universidade, dentro da universidade, e fez o seguinte, mas para não lavar as mãos também, ele marcou uma audiência de conciliação. Assim, já que o reitor não quer conversar com os alunos na sala da reitoria, venham conversar aqui, no meu gabinete, na minha sala de audiências, sob a minha presidência, onde o reitor vai ter a garantia de que ele vai poder falar e os alunos vão poder ter a garantia de falar no momento seguinte e buscarem ali uma conciliação. Eu acho que foi uma decisão que não está prescrita, né, na possessória, na lei da possessória, da reintegração de posse, esse tipo de coisa, mas que é recomendável, né? A Constituição, quando fala de conflitos fundiários, e aí nós vamos falar isso por analogia, o juiz deve ir ao local do fato e o juiz deve buscar mediar o encontro das partes, né? Buscar conciliar. Eu acho que isso foi uma decisão espetacular, né? E o juiz exorta o reitor a exercitar o diálogo, porque quem rompeu o diálogo, saiu pela porta dos fundos e deixou os estudantes lá, foi o reitor. E é esse momento de Brasil que nós estamos vivendo, quando nós falamos aqui de políticas, falta política para criança, falta política para mulher, falta saúde, tem uma política que funciona muito bem no Estado brasileiro na atualidade, e não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, né? Inclusive envolvendo o governo federal, que é política de repressão. Tem política de repressão muito boa, né? O governo federal sentiu falta. Os professores estão sentindo bem essa lição. O governo federal sentiu falta de ter também uma força para ele poder fazer a repressão. Ele criou a sua milícia, que é a Força Nacional. Isso não tem previsão constitucional, não tem previsão legal, mas ele criou, uniformizou essa turma e colocou. Todo mundo quer ter a sua polícia. Os coronéis se reformam, vão aí para esses municípios do interior, viram comandantes das guardas municipais, né? Que são as milícias dos prefeitos, as milícias milícia no bom sentido, naquele sentido que se empregava de milícia no século XIX, né? O que se emprega na Itália até hoje para a força pública. Então é a sua força armada. Então até os prefeitinhos de interior, né, já montam o seu grupo armado. A exemplo do governo federal, que montou o seu ao arrepio da Constituição e das leis. Então tem uma política neste país, que é a política de repressão que os professores estão sofrendo aí. E o reitor de uma universidade, espaço de saber, espaço de diálogo, espaço de convencimento pelo conhecimento e pela razão, queria abandonar também este método que é o empregado no âmbito de uma instituição de ensino e queria também usar, né, a força. E o juiz pegou e falou, olha, aí não, né, no âmbito da universidade, né, tem que ter diálogo. E quem falhou, né, neste encontro foi o reitor. E quando os alunos chegaram, ele saiu. Ele tinha que ter ficado, conversado, convencido, né? E aí eu sempre cito o reitor da Universidade de Salamanca, né, Miguel de Unamuno. Quando os fascistas, quando os franquistas ocuparam a universidade e começaram a gritar viva a morte, morros intelectuais, ele falou, não, viva a vida, viva a inteligência. Assim, vocês vencerão, porque tem a força, mas não convencerão, porque para convencer tem que ter razão e direito. Eu acho que esse juiz, ele deu uma chamada no reitor para a razão e para o direito. E sob a sua
presidência e na sua presença, ele vai possibilitar este diálogo. Olha, eu queria um dia ter a oportunidade de prolatar uma decisão dessa. Eu estou morrendo de inveja dele, Ciro. Maravilha, eu também. Mas vamos copiar a sentença dele e vamos reproduzi-la. Lembrando um pouco da nossa conversa inicial, Deise, da valorização da mulher, queria lembrar e informar aqui os nossos ouvintes que hoje nós temos presidindo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro uma mulher, presidindo o Tribunal Regional Eleitoral também uma mulher. Tivemos na presidência do Tribunal Regional do Trabalho uma mulher e também do Tribunal Federal de Recursos. Quer dizer, as mulheres estão conquistando o seu direito de igualdade, de participação e de trabalhar em funções de decisão. Mas, ouvintes, continue participando do nosso programa através do telefone 30790952, 30790938 ou através do e-mail encontrocomaJustica@104familiafm.com.br e assistam o nosso programa no site www.redejuridicatv.com.br. No próximo dia 18, eu já convido os nossos ouvintes para participarem, prepararem suas perguntas. Nós vamos debater aqui sobre direito ambiental, sobre como proteger a nossa natureza. E traremos especialistas como o desembargador Elton Leme, que é um dos maiores especialistas em bromélia no Brasil e talvez do mundo, com trabalhos maravilhosos na proteção das bromélias, né? Dessa planta tão linda e tão rara também. E que a gente come, né? O abacaxi é uma bromélia. É uma bromélia. Há bromélias também comestíveis, né? E também com o procurador Raul Teixeira, que é o procurador-geral da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, o secretário Carlos Min, que designou na impossibilidade de estar aqui debatendo conosco em razão de um compromisso. Mas, Deise, falamos tanto dos conselhos de direito. Os conselhos de direito existem na modalidade da União, do Estado e do município. Sim. E também existe uma política de atendimento à criança e adolescente que estimula e que designa a responsabilidade prioritária do município, ou seja, a política de municipalização. Como tem sido feito ao longo desses 23 anos do Estatuto da Criança e Adolescente a municipalização da política de atendimento de crianças e adolescentes? Bom, eu venho com o cumprimento da lei, as diretrizes, mas a gente está caminhando ainda em passos muito lentos. A prática, o doutor Damasceno falou ainda há pouco das políticas, né? As políticas, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, existem. Né? As deliberações existem, as políticas existem, ricas, né? Fomentadas por grandes notórios saberes. O problema é a prática, que ela não está acontecendo. Então não tem a política, então, não tem só o política, projeto, né? O Conselho da Criança aqui no Rio de Janeiro, ele sempre vem na vanguarda. A Família Acolhedora, que é um projeto hoje usado no Brasil inteiro, saiu aqui do Conselho do Rio de Janeiro. O projeto complementar, que é esse do contraturno escolar, que a gente já está desde 2005 aplicando, já está sendo replicado no Brasil inteiro, né? E você sabe o custo para manutenção de uma criança nesse projeto? Que ele te garante a proteção? R$6 por dia. R$6. O investimento, né? Custo, né? Porque tratar de criança hoje é um investimento. Né? O nosso querido Brezola. R$6 por dia. Essa criança sai da escola, ela vai almoçar, vai jantar, vai lanchar, vão ter os professores, vão ter os educadores, vão estar dentro de uma rede de proteção, porque se você, veja bem, se você vem com uma violência, um histórico, violência doméstica ou algum problema, você passa pelo primeiro educador, passa pelo segundo, pelo terceiro você não consegue passar. Alguém vai identificar que aquela criança está com seu direito a ponto de ser violado ou já violado. E aí você imediatamente faz a rede da família e começa a trabalhar. Então é a solução. Todo mundo sabe que é a solução. O Estado, as empresas, o Conselho, a sociedade sabe que tem que investir na prevenção. E essa prevenção hoje no município do Rio de Janeiro tem um investimento de R$6. Bom, nós estamos quase acabando o nosso programa. Queria mandar um abraço para a Vanessa e para o Luiz de Jacarepaguá, nossos ouvintes, Maria Oliveira de Centenário
e Mateus da Tijuca. Para as suas considerações finais, agradecendo a sua presença aqui, doutor José Pinto Monteiro. Bom, eu só queria, nesse momento, agradecer a todos essa oportunidade e pedir também para homenagear o doutor Alexandre Milagres pela providencial lei municipal de antitabagismo para a infância e para a adolescência. Hoje faz o primeiro ano da lei da antitabagismo, né? E também, doutor Ciro, concluir aqui a minha participação, reiterando aqui aos empresários que nos ouvem, aos ouvintes que porventura poderiam ser doadores desse fundo, para que não deixem de entrar em contato aqui com a produção, pegar os telefones e pegar o site aqui, o endereço aqui da internet desses conselhos, e toda vez que se depararem com uma instituição que vá pedir recurso na sua empresa, oriente para que essa instituição, antes de ter acesso ao recurso direto dele, que essa instituição procure um conselho municipal de direitos e se inscreva lá, para que a gente consiga fortalecer essa rede, para que a gente consiga fazer valer essa oportunidade de captura de 1 bilhão e 300 milhões só no nosso estado. Os endereços a que se refere o doutor José Pinto Monteiro, ouvinte, para você ter melhores informações, é www.cmdcarj.org.br. É o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do Rio de Janeiro. Ou www.sedica.rj.gov.br. Visite esse site e veja como você pode participar do financiamento das políticas públicas voltadas para criança e adolescente. Deise, por favor, para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço. E eu queria também que o ouvinte, ou aqueles que quiserem maiores informações, nós vamos deixar aqui também o endereço do site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e ele é muito amplo e muito rico. Lá você vai ver quem são os conselheiros atuais, quais foram as principais deliberações, as nossas políticas, quais os projetos que estão acontecendo, que estão sendo financiados, dúvidas, informações, tudo tem ali no nosso site. Então eu queria deixar www.cmdcario.com.br, repetindo, www.cmdcario.com.br, e o telefone do CMDCA é o 2976-1522. Muito obrigado. Doutor Damasceno, para suas considerações finais, suas despedidas. Desembargador Ciro, professora Deise, doutor Monteiro, ouvintes do programa Encontro com a Justiça, foi um prazer muito grande ter estado aqui hoje, e na sexta-feira que vem nós estaremos de volta, né, com direito ambiental, debatendo direito ambiental. Será um prazer muito grande, né, estarmos aqui semana que vem de novo. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e continue participando deste programa Encontro com a Justiça. Você é responsável pelo aperfeiçoamento da justiça. Muito obrigado a todos os ouvintes e muito obrigado por essa audiência. Obrigado, família da Rádio Família FM.